Senhor, tu és o meu. Bom, amados irmãos, shalom a todos que estão nos acompanhando. Antes de mais nada, vamos abrir as nossas Bíblias. Talvez ficarmos de pé em reverência à palavra de Deus. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 até 52. Diz assim a palavra de Deus no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de David, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus, falando, disse-lhe: Ok, já tinha lido aqui, 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que Deus acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Mais uma vez, shalom a todos que estão nos acompanhando, a cada família que estão reunidos nesta noite de terça-feira, para podermos ter comunhão com o nosso Deus, para termos comunhão com Ele nas nossas casas. Como nós ouvimos, é do nosso conhecimento que nós não adoramos a Deus só na igreja ou no domingo somente. Nós adoramos a Deus em cada minuto ou em todo momento que temos a oportunidade de adorá-lo. Nós adoramos a Ele, adoramos a Deus na igreja, o que é muito bom. Adoramos a Deus nas nossas casas, adoramos a Deus em todo lugar que nós tivemos a oportunidade de adorá-lo. É um grande privilégio que nós temos como famílias de estarmos reunidos nesta noite de terça-feira para podermos ter comunhão com o nosso Deus como família. É muito maravilhoso aquilo que nós ouvimos o profeta falando, o irmão Branham falando. Deus quer avistar conosco como família nessas orações familiares. Então, sem poder levar muito tempo, a minha oração é que Deus possa mais uma vez nos ajudar em poucas palavras que serão faladas aqui. Só nesta noite, sem poder perder muito tempo, o meu tema hoje vai ser, o meu tema é a visão de Bartimeu. Este que é o meu tema de hoje. Vou tentar resumir o máximo, mas vou falar em torno deste assunto. O meu tema é a visão
de Bartimeu. Quando eu vi isto aqui, me abençoou. E eu espero que possa também te abençoar, possa abençoar a todo irmão, a toda a família que estão reunidas agora, que possa mesmo sair daí abençoado e ter uma nova visão. Como sempre temos falado, que nós temos que ter expectativas, e depende da nossa expectativa se é que nós seremos realmente abençoados ou não. Então, o meu assunto é a visão de Bartimeu. Eu estou entrando agora no meu assunto aqui. Eu vou pedir a sua atenção, a máxima atenção, para que você possa sair com alguma coisa. E talvez dizer assim que é uma bênção quando uma família, uma irmã, uma esposa que é responsável por mobilizar as crianças, dar banho às crianças e tudo mais, cozinhar, quando é um dia como esse de oração familiar, tem que se preparar tudo certo. Essa que se fala, a tal sabedoria que se fala, é essa mesma de conseguir trabalhar com seu tempo, e quando chega tempo de oração, já está sentada ali com a sua Bíblia a ler, à espera tudo começar, à espera do vídeo ser colocado. Isso faz parte também da sabedoria, conseguir gerir seu tempo, dar de comer às crianças com tempo, cozinhar com tempo e estar assentado na hora da oração familiar com tempo. Esse é um pai sábio, é uma mãe sábia. Não o tempo de oração familiar, está a pegar isto, está a pegar aquilo, pode sair sem nada, pode não te ajudar. Então, que Deus possa abençoar, Deus possa nos ajudar. Então, como eu estava a dizer, que vou falar a respeito da visão, o meu tema é a visão de Bartimeu. Agora, veja uma coisa aqui. Bartimeu era um homem cego que vivia sempre à beira do caminho, como os mendigos fazem. Nós sabemos que os mendigos, eles sentam à beira do caminho, onde há movimento, onde as pessoas passam, e eles ficam ali à beira do caminho para estar a pedir esmola, estar a pedir dinheiro às pessoas que estão passando por aí. Bartimeu também era desta maneira, sentava ali à beira da estrada. Se a memória não me falha, deve ser em Jericó. Bartimeu ficava ali ao pé da estrada pedindo dinheiro. Sempre vinha ali sentar e pedir dinheiro às pessoas que passavam, porque ele era um cego. Ele não conseguia ver, não tinha uma visão assim física que poderia conseguir ir trabalhar e tudo mais. Então ele sobrevivia com esmola, sobrevivia com o dinheiro que as pessoas davam a ele. Então, veja, ele era um homem cego que vivia sempre mendigando ali à beira da estrada. De uma forma assim humana, de uma forma assim física, Bartimeu não tinha visão, era um cego, não conseguia ver. E nós vamos notar que existe dois tipos de visões. Existe uma visão espiritual, existe uma visão física. Então, a visão que se fala que Bartimeu não tinha era uma visão física. Bartimeu era um cego, não conseguia ver que isto aqui é um copo, isto aqui é isto, o caminho para casa é este. Bartimeu não tinha visão, não conseguia ver. Mas ele possuía uma coisa que muitas pessoas não tinham. Bartimeu tinha um outro tipo de visão que os religiosos daquele tempo não tinham. Bartimeu, ele tinha uma visão espiritual que os outros não tinham. E você vai notar que ele poderia ser zombado como um cego. É como podemos tomar um irmão, uma irmã que as pessoas podem inquirir e que não entra no TikTok, não entende nada de TikTok, não entende nada de Facebook, não entende mais nada da internet, essas coisas todas. Ela pode ser uma cega para essas coisas do mundo. Ela pode ser uma cega para essas coisas. E o que é mais bom até, o que é mais agradável, porque essa coisa de redes sociais, você vai apanhar o próprio nome rede.
estamos a falar de uma rede que serve para aprender alguém, rede social, uma rede que foi feita para aprender a sociedade. E você vai apanhar que uma irmã que não está atrasada nessas coisas, não entende nada dessas coisas, um irmão não entende nada dessas coisas, ele pode até ser cego para essas coisas, mas ser uma pessoa que tem visão espiritual, uma pessoa que pode, que é uma pessoa que tem visão para a palavra de Deus, visão para a vontade de Deus, visão para a Bíblia, é uma vantagem do que ter visão para as coisas do mundo, coisas que não têm interesse, e ser cego para as coisas de Deus. Então, Bartimeu, ele não tinha visão física. Bartimeu não poderia conseguir ver de uma forma física, mas espiritualmente, ou melhor, Bartimeu tinha uma visão, outro tipo de visão, que era a visão espiritual, que a maioria dos religiosos daquele tempo não tinha. E você vai notar que o que Bartimeu conseguiu ver, a maioria dos religiosos daquele tempo não conseguiram ver. Algo que Bartimeu conseguiu ver, vamos ver aqui ao longo da nossa gravação. E há coisas que Bartimeu viu, mesmo sendo cego fisicamente, mas há coisas que Bartimeu viu e reconheceu, mas os religiosos daquele tempo não viram. Veja, muitas pessoas costumam ver com seus olhos, mas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Pessoas que têm visão, vêem, mas não conseguem ver. Não sei, ali onde você vai conseguir notar que há certas coisas que não se vê. Isso na nossa visão faz parte dos 5 sentidos que nós fomos dados aqui no nosso corpo para entrar em contato com esse lar terrestrial, com as coisas desta terra. Você já imaginou se não tivesse audição, o que seria de você? Você já imaginou se não tivesse paladar, o que seria de você? Então, todos esses 5 sentidos, olfato, tacto, paladar, visão, todas essas coisas foram dadas para entrar em contato com as coisas desta terra, não com Deus. Então, a visão faz parte de um dos sentidos que nós fomos dados nesta carne, neste corpo, para entrar em contato só com coisas desta vida. Mas há coisas que você não, para ver a coisa, não precisa já deste olho físico, precisa de um outro olho para ver aquela coisa. É por isso que você há de ver que há coisas que uma pessoa, todos temos olhos, não há nenhum cego entre nós. Você há de ver que há coisas que um grupo de pessoas consegue ver, mas há outros que não conseguem ver, mas todos temos olho. Por que outros estão a ver, outros não estão a ver? Então, você vai ver que muitas pessoas costumam olhar com seus olhos físicos. E por isso tentam procurar até Deus com seus olhos físicos. Tentam procurar as coisas de Deus com seus olhos físicos. E acabam não ver nada de Deus. Porque para entrar em contato com Deus precisa de um outro tipo de olhos espirituais. Agora você vai ver que as pessoas não conseguem ver Deus, nem o que está fazendo, nem o que Deus está fazendo. Estão tentando olhar as coisas de uma forma física, de uma forma humana, que é impossível ver Deus desta maneira. Então, vocês vão ver, talvez para você só conseguir ver, você vai notar que nem mesmo Paulo, quando estava a caminho para Damasco, quando foi derrubado, quando cruzou com o Senhor Jesus Cristo em forma de coluna de fogo, quando foi derrubado aí, quem viu aquela luz foi só Paulo, o restante não viram. Por que Paulo viu aquela luz? Por que o restante não vira se todos tinham olhos? Então, há certas coisas que você não vê com olhos físicos assim. Então, você vai ver que Bartimeu, ele não tinha uma visão física, mas ele tinha uma visão espiritual. Enquanto muitos estavam ali olhando, ou melhor, deixa eu colocar isso desta maneira. Enquanto que muitas pessoas estavam ali ao redor, criticando o Senhor Jesus Cristo, estava ali criticando a Ele, estava ali chamando de diabo, de Beelzebul, mas houve um grupo de pessoas que olharam para Jesus de uma forma diferente, com outro tipo de olhos, e eles, quando olharam dessa maneira, viram algo diferente também. Mas vamos ver ao longo para não confusionar, vamos caminhar para melhor compreensão. Agora veja, Bartimeu, ele não via Jesus de uma forma não via de uma forma fisicamente, porque ele era cego, mas ele reconheceu ainda assim quem Jesus era. Quando viu que Jesus estava passando, Bartimeu ouviu um barulho ali
Ele era cego, não estava a ver nada ali. Ele ouviu o barulho de repente, enquanto estava ali na fila dos mendigos, a pedir esmola, a pedir dinheiro. Bartimeu de repente ouviu um barulho diferente que ele nunca tinha escutado. Quando ouviu aquele barulho, talvez se calhar tentou ignorar, é simplesmente um barulho, mas quando viu que aquele barulho estava se aproximar, estava aumentando, Bartimeu ele ficou curioso, queria saber o que está acontecendo. Aqui se teve este barulho todo. Então Bartimeu procurou saber, e quando lhe informaram que um homem chamado Jesus de Nazaré estava passando por aí, quando lhe informaram que está passando um certo homem, talvez as pessoas que estavam olhando Jesus com desprezo disseram: há um certo falso profeta, há um certo homem que alega ser filho de Deus, que é chamado Jesus de Nazaré, está passando por aqui. Veja, quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, Bartimeu ele não tardou, ele gritou. Bartimeu ele sabia, ele conhecia as escrituras que diziam que viria um homem desta maneira, assim tudo mais. Quando Bartimeu foi informado que este homem dizem que é o Messias, alega ser o Messias, Bartimeu sabia que um dia viria o Messias, havia essas promessas, estava informado. Quando ele ouviu que este homem está passando por aqui, está alegando ser o Messias, Jesus de Nazaré, veja, ele gritou, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto muitos viam apenas um homem caminhando, Bartimeu viu o Messias, o prometido. Bartimeu reconheceu que este aqui é o Messias prometido. Quando foi informado tudo o que Jesus estava fazendo, quando foi informado tudo a respeito dele, Bartimeu apanhou que este aqui. Este é o Messias prometido. Enquanto outros estavam a ver um falso profeta, um demônio, estavam a ver isto, mas Bartimeu, ele com olhos espirituais, ele viu o Messias ali passando. Ele gritou: o Messias, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu não poderia clamar para uma pessoa que ele não tinha fé nele. Ele tinha toda a fé de que este é aquele que Moisés já havia falado. Este que as escrituras falaram, que Moisés que disse que o Senhor vosso Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Este que as escrituras falam que ele viria, que foi escrito nos salmos e tudo mais, este aqui. Bartimeu, ele gritou: tenha misericórdia de mim, porque Bartimeu sabia que quando esse Messias vir, quais são as obras que ele iria fazer. Iria curar os doentes, iria fazer todas essas coisas. Bartimeu, quando soube que é o Messias, que Jesus está passando por ali, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas aquele que tinha olhos físicos, poderiam ver, mas não tinha olhos espirituais, viram um demônio ali. Viram, sabe, vale a pena não ter olhos, assim ser cego fisicamente, mas você ter olhos espirituais. Bartimeu, ele viu algo ali onde pessoas não estavam a ver. Então você há de ver que enquanto muitos estavam a ver ali apenas um homem caminhando, um homem filho de José e Maria, que era zombado, era ridicularizado, mas Bartimeu viu o Messias prometido. Bartimeu viu o cumprimento da profecia. Então, é a mesma coisa quando se fala da mensagem da hora hoje. Hoje, quando nós olhamos a mensagem, nós que recebemos a mensagem da hora, as pessoas estão olhando, começando com o próprio profeta, as pessoas estão olhando um simples homem, alguns chamando de falso profeta, alguns chamando o que eles podem ver, mas para nós outros, pelos olhos da fé, conseguimos ver as escrituras de Malaquias 4, conseguimos ver as escrituras de Apocalipse 10, se cumprindo diante de nós, ou se cumprindo diante de cada um de nós. Onde as pessoas estão desprezando, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo ou cumprida diante de nós. Então é muito bom ter visão espiritual, sabe? Cada um devia clamar, as pessoas deviam clamar: Senhor, dá-me visão espiritual. Sabe? Posso ser cego posso ser cego fisicamente, mas não deixa eu viver sem visão espiritual, porque é a visão mais importante. Então, vamos ver aqui. Vamos notar que também a verdadeira visão começa quando nós reconhecemos quem Jesus é.
verdadeira visão, ela começa quando nós descobrimos quem Jesus é, quem realmente Ele é. É ali onde a verdadeira visão começa. Veja, quando nós reconhecemos, porque não só ver a Ele, mas quando nós conhecemos quem realmente Ele é. Talvez é aqui onde a Bíblia fala que aqueles que conhecem a seu Deus nos últimos dias farão grandes coisas, farão grandes proezas. Aqueles que conhecem a seu Deus, aqueles que te conhecem. Então, a verdadeira visão, ela começa quando nós descobrimos, na verdade, quem é Jesus Cristo no nosso meio. Quando nós, na verdade, descobrimos quem é Jesus Cristo dentro da igreja. Quando nós, na verdade, descobrimos, ou cada um individualmente descobre quem, na verdade, Jesus é na sua vida. Ali está a começar agora uma verdadeira visão, uma visão importante que vai beneficiar aquela pessoa, que vai beneficiar você. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo não é apenas um homem, é o nosso Salvador. Quando nós descobrimos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso curador. Quando nós descobrimos que Ele é o nosso protetor. Quando nós descobrimos que Jesus Cristo, olhamos para Ele e descobrimos que Ele é o nosso provedor das nossas necessidades. Então, quando nós olhamos para Ele e descobrir que Ele é o protetor da igreja, depende da maneira como você está olhando para Ele nesta noite. Depende da maneira como vocês, como família, estão olhando para Ele nesta noite. Depende de cada indivíduo, cada pessoa, como está olhando para Ele. Está olhando Ele como quem? Então, a verdadeira visão, ela começa quando você reconhece quem Ele é na verdade. O que Ele é, quem Ele é na verdade. Então, veja, depende de como você está olhando para Ele. Mas a verdadeira visão começa desta maneira. Quando você descobre, quando você começa a ver, começa a descobrir quem Jesus é na verdade. E você vai descobrir que isso aqui é uma coisa muito profunda. Quando alguém não sabe quem é Jesus, não sabe o que Ele pode fazer para ele. Sabe, as pessoas, você vai ver que Bartimeu, quando ele descobriu que era Ele o Messias, quando ele pela fé viu que era Ele o Messias, creu que ele era o Messias, ele sabia que o que ele era capaz desse homem fazer na vida dele. Bartimeu sabia que não era nada difícil para o Messias abrir a visão dele. E por isso ele começou até a gritar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele sabia que sabia o que ele era capaz de fazer. Sabe, dependeu muito da maneira como Bartimeu olhou para este homem. Depende muito da maneira como você olha para ele, está olhando para ele nesta noite. Não importa, sabe, o nível do problema ou da situação que alguém esteja a passar, ou uma família está a passar, ou o tempo que estão passando por aquele problema, mas depende da maneira como você está olhando para Ele nesta noite. Quem é Jesus para você? O que Ele pode fazer? O que você acredita que Ele pode fazer na sua vida? Ou no seu lar, no seu casamento, na sua vida, seja jovem, seja adulto. Depende da maneira como você está olhando para Ele. Bartimeu, ele olhou para Ele de uma maneira diferente como os outros estavam a olhar. E veja o resultado que ele colheu. A sua visão foi aberta, a visão física neste caso. Ela foi aberta e ele ficou restaurado. Começou a ver o seu problema, que era de visão física, passou. Bartimeu olhou ele como Messias e ele olhou como alguém que era capaz de resolver a sua questão. Agora, depende de como você está olhando para Jesus nesta noite. Está olhando como alguém que tem limites. Está olhando para alguém que não é capaz de te proteger. Está olhando para alguém que não é capaz de te prover a sua necessidade do que você quer. Está olhando como você está olhando para Ele hoje, nesta noite. Como vocês, como família, como casal, estão olhando para Ele nesta noite. Veja como Bartimeu olhou para Ele. Veja como os fariseus olhavam para Ele. A mesma história está se repetindo hoje. Então, somos tantas pessoas, tantas denominações, tantas igrejas, mas como nós estamos olhando realmente para Ele? Agora, veja, depende de como você está olhando para Ele nesta noite. A verdadeira visão começa quando você reconhece quem é Jesus. Basta você saber que Jesus Cristo é Deus. Aquele Deus que no princípio parou numa brecha invisível e começou a chamar coisas que não existiam à existência.
Aquele Deus que começou a dizer, haja luz onde não havia luz, e a luz veio através da palavra dele. Aquele Deus que chamou tudo através da sua palavra, onde não havia nada, ele chamou, criou através da sua palavra. Esse mesmo Deus que desceu num corpo chamado Jesus Cristo para vir e morrer para a raça humana aqui na terra. Se você sabe aquele Deus, e por isso Abraão nem nunca duvidou desse Deus, porque Abraão sabia que esse Deus era tão poderoso de lhe dar o filho que havia prometido, porque é o mesmo Deus que quando falou a palavra no princípio, que haja luz, a luz veio a existir. É a mesma boca, é a mesma palavra que disse que Abraão teria filho. E sabia que esta palavra que saiu da boca de Deus tem poder de criar. Tem poder de criar uma criança no ventre de Sara, onde não havia criança. Abraão nunca duvidou. Desde que ele soube que Deus é que falou, nunca duvidou. Poderia duvidar outras pessoas, mas desde que sabia que isso saiu da boca de Deus, Abraão nunca poderia duvidar. Então, é a mesma coisa. Hoje nós sabemos que o mesmo Deus desceu num corpo chamado Jesus para vir aqui na terra. Sabe, amados irmãos, como Bartimeu poderia duvidar a este homem? Bartimeu tinha a revelação de quem era aquele homem. Bartimeu gritou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe quando alguém descobre quem é Jesus? Descobre que quem é este homem que nós estamos a adorar? Quem é este Jesus que nós estamos a seguir a sua palavra? Quem é este Jesus que nós deixamos tudo para seguir a ele? O que ele é capaz de fazer no nosso meio? Basta, o diabo luta para a gente duvidar dele, a gente nem mesmo em momentos difíceis, a gente começar a não crer nele, não crer na sua palavra. O diabo sabe muito bem dos benefícios que alguém vai ter. Basta descobrir que, afinal de contas, quem é esse Jesus? O que ele pode fazer? O diabo não quer que você nem experimente confiar nele com todo o coração. E sabe que alguma coisa vai acontecer, o diabo sabe, está ciente disso. Amém? Então, você vai notar que a verdadeira visão agora começa a mudar. E basta você começar a descobrir que Jesus Cristo é Deus. Se é Deus, então Ele pode fazer tudo. Não há nada que Ele não pode. Não há nada, que tudo está sob as suas ordens. Tudo está, sabe, vamos dizer que alguém que está à procura de trabalho, quer dizer, Deus pode dar emprego, pode dar, independentemente do que você quer. Tudo está sob as ordens dele, o diabo não pode impedir nada se Deus dizer sim. O próprio diabo tem medo desse Deus que nós estamos a falar. Basta alguém descobrir que, afinal de contas, quem é esse Deus? Deixa eu experimentar e confiar nele. Deixa eu crer na palavra dele. E olhar para ele como alguém que é capaz de suprir todas as suas necessidades. Sabe, a verdadeira visão começa ali mesmo. Quando alguém tem esta visão, você começa a ver a vida da pessoa começar a mudar. Começa a ver as coisas tomando uma outra forma na vida daquela pessoa, porque se a gente não crê desta maneira, tudo fica como que bloqueado. Sem fé não tem como agradar a Deus. Então, muitas pessoas mandavam que ele calasse Bartimeu. Cala, você está a gritar. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mandavam para ele calar. Mas enquanto tentava de mandar calar, ele ainda aumentava a sua voz, gritava mais. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe quando alguém começa a confiar em Deus? Eu creio que Deus é o supridor das minhas necessidades. Eu creio que tudo que eu estou a procurar, vou encontrar e Deus vai me dar. Quando alguém posiciona-se ali, eu sei que serei curado. Eu sei que eu sei que ele... vou vencer esta situação que estou passando, sabe? Quando alguém se posiciona, mesmo que as pessoas... às vezes não são pessoas, é a sua mente mesmo, a sua cabeça. Mas você mesmo há de vencer essa feitiçaria, esses feiticeiros da sua família, confiando em Deus? Só falar assim que eu confio em Deus, pensa que vai funcionar? Bartimeu, quando vinham as pessoas de falar que é para cara, está fazendo barulho, a sua mente também, o diabo usa ela, dizer que para o Senhor cala, é melhor ir no curandeiro, está a perder tempo. Mas Bartimeu, nessas condições, ele gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando é desta maneira, basta você ver que um pensamento está a vir em você,
está a induzir a duvidar da palavra de Deus, saiba que aquilo é um demônio disfarçado. É um demônio que está tentando impedir você alcançar a sua bênção, alcançar a sua cura, alcançar, independentemente do que você está à busca. Porque com dúvida você não receberá nada de Deus. Então você veja, grite mais alto. Se o diabo vir te induzir para duvidar, grite mais alto: Senhor, eu confio na sua palavra. Eu confio que a sua palavra é verdadeira. As suas promessas são verdadeiras. Eu confio que o Senhor é meu protetor, meu ajudador em momentos difíceis, meu ajudador nas necessidades, meu protetor quando estou a ser perseguido. Você continue gritando nas suas orações, continue gritando contra aquela ideia, contra aquelas pessoas que vêm falar essas coisas para você. Então veja, enquanto as pessoas diziam para ele calar, ele ainda gritava, ele ainda soava a sua voz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Acho que aquela gente ficaram já chateados com ele. Mas que tipo de pessoas estamos a lhe mandar calar, mas ainda está a gritar? Ninguém pode mandar calar alguém que tem nenhum pensamento, nenhum vizinho, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum familiar vai calar uma mulher que crê em Deus. Uma mulher que tem a sua vida ancorada na palavra. Não tem como, pode se tentar de tudo, mas aquela pessoa não vai ser enfraquecida por ninguém. Continuará sempre firme na palavra, aquele irmão, aquela irmã. Ninguém conseguiu calar Bartimeu. Bartimeu continua a gritar. Veja, eu vou ler uma coisa aqui que o irmão Branham fala na mensagem Deus tem um cordeiro provido. O irmão Branham diz assim, no parágrafo 159, o irmão Branham diz assim, ele diz aqui: agora, veja, se for o mesmo, está a falar do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: agora, se ele for o mesmo ontem e hoje e eternamente, se sua fé puder pará-lo, como a fé de Bartimeu parou, você não tem de ser mendigo, não precisa você ser mendigo e ir parar na estrada de novo como Bartimeu. Você não tem de gritar como ele gritou. Não precisa andar nas estradas e dizer: Senhor, a gritar: Senhor, eu sei que vai me dar emprego. Não, ele diz assim: não precisa gritar como ele gritou, não. O grito não o parou. O que parou Jesus não foi o grito de Bartimeu. O que parou Jesus, o que fez ele parar, não foi o grito de Bartimeu, não. Veja, ele nem ouviu aquele barulho, nem ouviu aquele grito de Bartimeu, porque aí tinha muita multidão, tinha muitas pessoas fazendo barulho. Ele nem sequer ouviu aquele barulho de Bartimeu. Foi a fé que o parou. Foi a fé de Bartimeu que parou a Jesus Cristo. Foi a fé de Bartimeu que tocou a Jesus Cristo, que ele parou. E ele diz aqui: a tua fé. Ele não disse para Bartimeu: o teu grito te salvou. Ele disse: a tua fé te salvou. Veja, a tua fé te salvou. Muito bem. Está vendo? Então, se nós fazermos a mesma coisa, ver Bartimeu, ele creu que ele basta só foi. Ele perguntou: quem é esse? O que está acontecendo? Pessoas lhe contaram o que estava acontecendo, quem estava passando por aí. E Bartimeu, ele creu que esse era o Messias, aquele Messias que estava a se esperar em Israel. Ele creu que é ele mesmo. Ele sabia, já tinha sido ensinado, já tinha conhecimento, mesmo na sua situação de mendigo, ele sabia, ele conhecia as Escrituras. Ele sabia o que o Messias faria quando ele vir. E ele creu que se esse é o Messias, então o Messias será capaz de restaurar a minha visão. Se você realmente crê em Deus, crê quem é o Senhor Jesus Cristo, que é o seu Salvador, que é o seu curador, que é o provedor das nossas necessidades, que não há nenhum problema que o Senhor não possa resolver. Sabe, se o nosso socorro bem presente na hora de angústia, se a nossa dor é forte, que nós podemos correr para ela, estar em alto retiro. Sabe, se você confia nele desta maneira, como Bartimeu creu que se ele é o Messias, então é a minha visão, se ele vai restaurá-la. Basta você projetar a sua fé em Jesus Cristo desta maneira, projetar a sua fé nas Escrituras, na palavra, nas promessas de Deus desta maneira.
não há nenhum demônio que vai parar na sua frente. Não há nenhum demônio que vai parar no seu lado. E você ajoelhar e orar e dizer que estou a orar para um Deus que está a me ouvir e vai resolver a minha questão. Eu estou fechando meus olhos, estou levantando minhas mãos para orar para um Deus que vai ouvir meu pedido e vai me conceder este pedido. Imagina uma pessoa que ajoelha para orar a Jesus Cristo e ele duvida de novo desse Jesus Cristo. Duvida de novo, não crê de novo nesse Jesus. Duvida, ainda está em dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus não é Deus de tentativas? Você não pode ajoelhar para orar e dizer que vou tentar orar para ver se vai funcionar. Não vai funcionar. Porque Deus não quer alguém que vê tentando. Deus quer uma pessoa que vê com fé. E que se eu ajoelhar para orar, estou a orar para um Deus que vai me ouvir e vai resolver a minha questão. E você permanecer firme nisso. A fé, ter uma fé como a fé de uma criança. Que quando um pai lhe promete uma coisa, aquela criança pega aquilo, não duvida. Se o pai promete, vou te comprar a bicicleta. A criança pega e começa a falar para seus amigos que meu pai vai me comprar a bicicleta. Meu pai vai me prometeu isso. Essa fé que Deus quer que nós possamos ter e a gente pegar aquilo, abraçar, sabe? Pode estar a passar momentos difíceis. Difíceis mesmo que nós cremos nisso, acredito nisso que há vezes que passamos por momentos difíceis. Há vezes que algumas pessoas estão passando por momentos, alguns irmãos e irmãs, alguns lares estão passando por momentos difíceis. Mas neste momento, e você dizer que Deus vai nos ajudar a terminar este, Deus vai tirar, você ajoelhar e orar e pedir que Deus possa resolver aqueles problemas. E você acreditar que desde que eu com a minha família estamos a orar para Deus nos ajudar a resolver isto Deus vai resolver. Se não resolver hoje, Deus vai resolver, isso vai passar. E você, isso que se chama ter uma visão mesmo, uma verdadeira visão, quando você consegue notar, consegue olhar o que Deus é capaz de fazer. Veja, a fé de Bartimeu parou a Jesus Cristo. A gente temos fé. Ele disse, a sua fé te salvou. A nossa fé que vai fazer com que haja alguma diferença. A nossa fé que vai fazer com que Deus se levante e venha trabalhar, venha agir na nossa causa. A nossa fé que vai mover Deus para vir ao nosso encontro. A nossa fé é que levanta a Deus, move a Deus. Ele não disse, seu grito, Bartimeu me parou. Não, disse, a sua fé te salvou. Sempre a sua fé. Se a nossa fé também ser desta maneira, há muita coisa que nós choramos. Vamos ver Deus, a mão de Deus a trabalhar. Porque sem fé não tem como agradar a Deus. Sem fé não tem como Deus se mover. Porque aquele que segue a Deus, aquele que está seguindo a Ele, tem que crer primeiro que Ele existe e crer que Ele é capaz de fazer essas coisas. Imagina você ajoelhar para orar, não ter comida em casa, ajoelhar para orar para um Deus que você não crê que Ele existe. Como que vai haver comida em casa? Para começar, você nem crê que esse Deus existe. Está ajoelhar para orar para um Deus que você nem crê que Ele existe. Tem que crer a primeira coisa que esse Deus existe e Ele é galardoador de todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que te seguem. Que Deus possa ajudar. Que o Espírito de Deus possa ajudar a colocar essas palavras de uma maneira assim boa, para que possa você entender. A verdadeira visão, ela começa quando a pessoa descobre quem é Jesus Cristo, o que Ele é capaz de fazer. Porque sem fé não tem como agradar a Ele. Você tem que ter fé que Ele existe, tem que ter fé de que Ele é galardoador daqueles que seguem a Ele. Você tem que ter fé de que Ele é capaz de fazer o que você está pedindo a Ele. Então, vamos. Agora veja, Jesus quando estava passando, Bartimeu entendeu que aquele era o momento dele agir. Há momentos que nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque Bartimeu, ele não sabia que Jesus passaria de novo ali. Ele pegou aquela oportunidade e por isso gritou muito, porque ele sabia que se eu perder essa oportunidade, não sei se ele vai vir mais aqui. Bartimeu não sabia, talvez ele passaria, mas ele não sabia, ele não queria isso de que talvez vai passar. Ele queria pegar aquela oportunidade de que
como a única. Sabe, nós temos que, quando estamos diante da palavra, desta maneira, estamos a ouvir a palavra, temos que levar isso como a última e a única oportunidade que nós temos. Agora veja, Bartimeu pegou aquilo como a última oportunidade ou a única oportunidade e agiu logo. E nós temos que pegar, estamos aqui, de repente você deve ver, pastor está traz a sua pregação, começa a falar sobre você ter fé, crer nesse Deus. Se você quer alguma coisa, tem alguma coisa, e eu tenho certeza que a maioria de vocês estão aí a acompanhar, cada um tem seus desejos no coração. E você vai dizer assim, aliás, você de repente vê pastor e começa a pregar, a dizer assim, que aquilo que você quer, ou melhor, se você projetar a sua fé em Jesus Cristo, e ele ouve as suas orações, e ele é capaz de resolver seu problema, então faça a sua oração e peça, conhecendo com a revelação de que ele está ouvindo a minha oração e ele vai responder a minha oração. Basta você fazer desta maneira, você verá a mão de Deus a operar. E você pega isso, afinal de contas é o que devo fazer, e você pega isso, é minha oportunidade de eu receber o que eu queria. É a minha oportunidade de eu entregar meus problemas, melhor, Deus resolver meus problemas. É a nossa oportunidade como família de entregar nossos problemas a Deus e Ele resolver nossos problemas. E você aproveita aquela oportunidade, depois de ouvir uma pregação como essa, ajoelha e com toda a fé entrega tudo nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Bartimeu pegou aquela oportunidade que assim que ele está a passar aqui, não vou deixar ele passar sem falar com ele. Assim que essa pregação veio aqui, não vou deixar até o dia de amanhã, eu vou ajoelhar logo aqui, depois dessa pregação. Eu não vou deixar, porque a Bíblia fala que Jesus é a palavra. Ele está passando assim nas nossas casas em forma de palavra. A palavra está sendo pregada, é Ele, o próprio Jesus, passando na sua casa ali, irmão, irmã. É Jesus passando ali nas nossas casas. Então eu não vou deixar Ele passar, também quero falar com Ele esta noite. Quero entregar meus problemas, quero entregar minhas necessidades nesta noite. Bartimeu disse, não vou deixar Ele passar. Eu vou fazer alguma coisa. Há oportunidades que Deus coloca diante de nós que não devemos ignorar, não. Não devemos deixar passar. A fé, quando Deus está a passar, a fé entra em ação. Sabe, Bartimeu entrou em ação. Não deixou passar aquela oportunidade. Quando Bartimeu chegou finalmente perto de Jesus, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça? E a pergunta vem para nós, vem para mim, vem para você ali, vem para você, irmão, vem para você, irmã, jovem, não importa onde você está ali, a pergunta está vindo para você ali. Se estão aí na sala, está aí no seu escritório, não sei aonde você está no carro, mas a pergunta está vindo para você agora. É a mesma pergunta que veio para Bartimeu. Jesus perguntou, o que você quer que eu faça para você? E ele está perguntando também para você, o que você quer que eu faça? O que você quer para Jesus fazer para você? Responda, não fica calado aí, amado irmão. Responda. Eu vou dar uns segundos só para você dizer alguma coisa. Este silêncio era para você falar. Responda a Deus. O que você quer que Ele faça? Não tenha vergonha, diga. Fala. O que você quer que Ele faça? Se for possível para você pausar esta pregação, pausar, mandar parar um momento para você dizer, falar em voz audível, falar mesmo para Deus, como um maluco, como uma pessoa que não está bem de cabeça a falar, o que você quer que Ele faça para você. Ele está perguntando para você também, perguntou a Bartimeu, o que você quer que eu faça? O que você quer que Jesus faça, amado irmão? Bartimeu respondeu, mestre, que eu tenha a minha visão. Que eu tenha a minha... Ele falou, não escondeu, não falou no ouvido, falou, eu quero a minha visão. Agora veja, amados irmãos, Jesus curou imediatamente. Jesus não falou mais outra coisa, Ele curou. A Bíblia diz, pedi e recebereis. Aquele que pede vai receber. Bartimeu pediu e recebeu. Se você pedir, você também receberá. Mas tem que pedir com fé. Tem que pedir crendo que o Deus que eu estou a pedir, o Jesus que eu estou a pedir, é capaz de fazer o que eu estou a pedir.
É ali onde muitas vezes estraga tudo. Ele é capaz de fazer o que estou a pedir. Não importa quanto tempo possa levar, mas ele é capaz de fazer isso. Para Abraão levou 25 anos, mas ele continuou crendo que Deus é capaz de cumprir a sua palavra. Bartimeu recebeu, não recebeu só visão, mas recebeu a visão para conseguir ver agora a que direção Jesus está indo seguir para lá. Antes ele não tinha visão, não tinha direção, mas quando ele recebeu a sua visão, já tinha agora uma vantagem, mais uma vantagem. Poderia ver que Jesus está indo nessa direção e seguir para lá. Ele já recebeu visão física e direção de onde Jesus está indo para lhe seguir. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Agora veja, enquanto estou a terminar, amados irmãos. O assunto de Bartimeu, ele é colocado diante de nós também. E dá a gente agir da mesma maneira. Bartimeu, quando fez tudo de uma forma correta, veja o resultado. Deus mostrou a ele que se aproximar a ele desta maneira, não há nada que vai parar no caminho. Devemos reconhecer quem Jesus é. Devemos reconhecer o que ele é capaz de fazer. Nós como igreja, nós como povo dele, temos que reconhecer o que ele é, o que ele é capaz de fazer. Esta é a verdadeira visão que se requer nas nossas vidas. Não podemos permitir que a dúvida, as outras vozes, a voz dos incrédulos. Um incrédulo pode ser alguém da nossa família, não importa quem é, mas não podemos admitir que o incrédulo venha nos fazer duvidar da palavra, duvidar do nosso Senhor. Quantas coisas nós já vimos Deus já operar no nosso meio e nós vimos já duvidar dele hoje. Se ele resolveu um problema pequeno na minha vida, ele também é capaz de resolver um problema grande. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amados irmãos, não permitamos que a dúvida seja que venha sufocar a nossa fé. Comentário de incrédulos, pessoas que não creem em Deus. Comentário de denominacionais, pessoas que não creem na palavra. Diga, Senhor, restaure também a minha visão espiritual. Eu não quero só ter uma visão física, quero uma visão espiritual também. Para ver aquilo que Bartimeu viu, enquanto os outros não estavam conseguindo ver. Para ver quem Jesus é. Para ver o que ele é capaz de fazer na minha vida. Oremos. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este tema, Senhor, falando de Bartimeu, falando da visão dele, Senhor. Como que aquele homem estava perambulando ali, pedindo esmola. Mas ele tinha algo valioso que o restante das pessoas, as denominações não tinham. Bartimeu, ele tinha a visão espiritual de saber que um dia viria o Messias e quando ele vir, o que seria capaz de fazer. Oh Senhor, ajuda a sua igreja a olhar para o Senhor Jesus Cristo, oh Pai, com visão espiritual e ver o que ele é, quem ele é e o que ele é capaz de fazer no nosso meio. O que ele é capaz de fazer nas nossas casas, nas nossas vidas. Ver o que ele é capaz de resolver nossos problemas. Se a gente não apenas permitir que a dúvida entre na nossa mente. Senhor, tira a incredulidade no nosso meio, tira a incredulidade nas nossas famílias, tira a incredulidade, Senhor, na sua igreja. E nos ajude, Senhor, a ser um poderoso exército que crê na sua palavra. Senhor Jesus Cristo, encomendo a cada marido, a cada esposa, a cada jovem, a cada criança nas suas mãos. Se houver alguém que está enfermo entre nós, Pai, estenda a sua mão e restaure para que possa ainda ser visto aquilo que o Senhor é capaz de fazer no nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, encomendo tudo nas suas mãos para toda a sua hora e sua glória. Amém. Que Deus te abençoe ricamente
Até no próximo vídeo, até na próxima terça-feira, se Deus permitir. Que Deus te abençoe ricamente.